E hoje bateu aquela preguiça. Você tá cheio de coisa para fazer e não sabe por onde começar. Tem um monte de tarefa, tem um monte de atividade, tem um monte de projeto e também as coisas estão se enrolando e você também não sabe como vai resolver tudo isso. Você já pensou que você pode estar procrastinando? Pois é, procrastinar nada mais é do que você deixar para depois, empurrar com a barriga, ficar enrolando, adiar intencionalmente alguma coisa que você tem que fazer, mas que você vai deixando para depois. Isso pode afetar muito as suas tarefas, isso pode afetar a sua produtividade. Isso pode atrapalhar o seu dia a dia. Então aqui eu vou apresentar para vocês algumas dicas importantes que vão auxiliar na eliminação. Não, eliminar não. Você sabia que procrastinar é uma característica inerente da humanidade? Sério. Você não precisa estar produtivo 100%. E isso também não é natural. Você só precisa aprender a fazer escolhas. Às vezes procrastinar faz bem também. É preciso também ter um tempo para poder descansar, para relaxar e também para não fazer nada. Mas isso não deve impedir de você realizar aquilo que é importante para você. Então vamos lá, vamos para algumas dicas para reduzir a procrastinação. Você tem um monte de tarefa. Você tem que analisar o que você tem e avaliar daquela lista de tarefas aquelas que são as mais importantes para você. São aquelas que vão causar maior impacto, maior resultado nas suas atividades. Então, por exemplo, se você tem 10 coisas a fazer, tire 2 coisas importantes. E essa é uma técnica que a gente chama de 80-20. 80% dos seus resultados, eles são provenientes de 20% das coisas que você faz. E agora a gente parte para a próxima dica. Uma vez elencados aqueles itens que são mais importantes, você vai verificar o tamanho dessas atividades. Se as atividades são muito grandes, uma grande sacada é você dividir em tarefas. Porque olha só, se você precisa arrumar a sua mesa, que está uma bagunça, ou você precisa terminar um projeto, ou terminar o seu trabalho de casa, ou terminar o seu TCC, o que você vai preferir fazer? Arrumar a mesa, por mais que a mesa esteja bagunçada, não é verdade? Porque o TCC é um monstro, o projeto é enorme, o trabalho de casa são 10, 15, não sei quantas laudas. Agora, se você divide as tarefas que são mais importantes, por exemplo, você pega o TCC, você divide em partes. Hoje eu vou fazer a introdução, hoje eu vou fazer a metodologia, hoje eu vou partir para a pesquisa, para o referencial teórico. Assim você está dividindo em partes uma tarefa que é importante e fica mais fácil para o seu cérebro entender que aquela tarefa é fácil de ser realizada. Outra dica, você já tem os seus itens importantes? Comece o seu dia pelo que é mais importante. No dia anterior, elenque as coisas que você tem que fazer. Separe 3 coisas importantes e comece a fazer logo cedo. Porque não adianta você ocupar o seu dia todo com inúmeras atividades e deixar para o final do dia, quando você já está cansado, para realizar aquilo que é mais importante. Então essa é a outra dica. Comece o seu dia por aquilo
que é mais importante.